Boa noite, moçada! Estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. Nosso bate-papo hoje envolve, uma vez mais, as dicas necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho. Tanto o projeto de pesquisa, para quem está desenvolvendo a primeira disciplina, que é TCC1, quanto para o desenvolvimento do artigo científico, que é quem está em TCC2. As dicas de hoje são aplicáveis a ambos os casos. O que eu fiz? Eu fiz um apanhado das principais situações que vocês estão incorrendo em erro para a gente poder estar batendo esse papo hoje. Vocês já receberam as correções. Gostaria de parabenizar a turma do 8º período, que quase todo mundo conseguiu cumprir os prazos em relação ao projeto. Pessoal da turma do 9º período, está um pouquinho mais atrasado, precisa acelerar. Aí eu acredito que menos de 1/3 da turma tenha concluído a primeira etapa, então não deixem para a última hora, que é certeza que vai dar problema. Tá? E eu preciso ser provocado por vocês. Para que eu possa auxiliá-los, vocês precisam me encaminhar suas dúvidas. Não tem como eu estar enviando para vocês dicas, direcionamentos, se vocês não suscitarem quais são as dúvidas que surgem, o que só vai acontecer quando vocês estiverem realmente desenvolvendo o trabalho, tá certo? Não deixem para a última hora. Os professores orientadores da turma do 9º período, inclusive, têm me dito que não estão recebendo material para corrigir conteúdo. Então, tem que fazer a sua parte. Tá certo? Não deixe para a última hora. Vocês vão ver que todos aqueles que me enviaram, tanto na disciplina TCC1 quanto na disciplina TCC2, eu enviei uma resposta relacionando quais são os itens que precisam ser corrigidos. Pois bem, vamos lá aos erros mais recorrentes, aqueles que estão presentes na maior parte dos trabalhos que eu fiz a correção. Um erro muito comum é a falta de atenção na substituição de dados nos elementos pré-textuais. Quais são os elementos pré-textuais? São as 3 primeiras páginas do seu trabalho. A capa, a página de rosto, a folha de aprovação. Muita gente não presta atenção no modelo. Tem feito o quê? Ele coloca o nome em caixa alta, ou seja, todo em letras maiúsculas na primeira página, e depois ele copia nas outras duas. Acontece que na terceira página, o nome do autor do trabalho não é colocado todo em letras maiúsculas. Apenas a primeira letra de cada nome é maiúscula. As demais são minúsculas. Isso é falta de atenção, falta de fazer um comparativo entre o seu trabalho e o modelo. Então, eu recomendo que imprima o modelo, porque você acompanhar pelo computador os dois ao mesmo tempo é muito difícil. Imprima o modelo, coloque do lado do seu notebook, do lado do seu PC e vá acompanhando página a página. Tem muita gente também que não está preenchendo de forma adequada o campo de orientação e co-orientação. Para as turmas de 8º período, ou seja, aqueles que estão no TCC1, não se coloca nome de orientador e o campo co-orientador deve ser retirado. Você vai deixar o nome do orientador em branco e o co-orientador você vai apagar. Já aqueles alunos que estão no 9º período, portanto fazendo a disciplina TCC2, eles vão trabalhar diferente. Você vai colocar ali o título e o nome completo do seu orientador. Quais são os títulos? Aquele professor que fez pós-graduação lato sensu, o especialista, você vai colocar a abreviação ESP, ponto. Para o professor mestre, você vai colocar ME, ponto. E para o professor que for doutor, DR, ponto.
Depois você vai colocar o nome completo do seu professor. Chama atenção, inclusive, para quem está na disciplina TCC2, que quando você começa o seu artigo, tem lá o campo com o seu nome completo, seu currículo, nome completo do professor e o currículo dele. Onde você vai encontrar isso? Na plataforma Lattes. Basta colocar no Google Lattes, L-A-T-T-E-S, consulta. E você vai ser redirecionado para a página de consulta do currículo Lattes. Lance o nome completo do seu professor ali. E se o professor não for doutor, você vai marcar uma caixinha com a especificidade das demais titulações. Uma é só para doutores, a outra é para os demais pesquisadores. Vai aparecer então um resuminho com o nome completo do professor e o início de seu mini currículo. Você clica no nome completo do professor, sai o mini currículo dele completo, é só copiar e colar no campo específico para quem já está desenvolvendo o artigo. Para quem está desenvolvendo o projeto de pesquisa, a consulta ao Lattes serve também para você saber a titulação maior do seu professor, tá certo? Ficou na dúvida ainda? Me aciona, pergunta, não deixa para a última hora, peço novamente. Outro erro que a gente está acompanhando que tem demais. Na folha onde nós temos a página de aprovação, onde vão a assinatura do professor titular da disciplina TCC1, isso no caso do projeto, ou as assinaturas dos membros de banca, isso no caso do TCC2, essas assinaturas precisam ser organizadas na página de forma que o último campo de assinatura esteja rente à margem inferior do seu trabalho. Não pode ficar espaço em branco no final da página. Você precisa ir descendo o texto até ele chegar no final da página. E lógico, bateu o olho, tá feio, tá errado, gente. Na dúvida, consulte o modelo. Ficou com dúvida ainda? Me pergunte que eu tenho o maior prazer em responder. Todo mundo que tem falado comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo inbox do Facebook, eu tenho orientado com muito prazer. Esse é o papel do professor. Nós estamos aqui para te ajudar, mesmo que nesse momento a gente não possa estar junto. Outra situação. Após todos os títulos, isso vale tanto para o artigo científico quanto para o projeto. Qualquer título que você digitou, exemplo, introdução. Digitou o título, você vai dar um Enter, 2 Enter, 3 Enter e nesse terceiro Enter é que você vai começar a escrever o seu parágrafo. Por que isso? Porque você precisa deixar 2 espaços em branco, o correspondente a 2 Enter. E isso tem que ser padronizado em todo o trabalho. Após todos os seus títulos, todos mesmo, você vai dar um Enter, 2 Enter, deixar esses 2 em branco, dar o terceiro Enter e começar a desenvolver o seu texto no terceiro Enter. Lembrando que o parágrafo, aquele espaço que tem no comecinho de cada parágrafo, na primeira linha, ele precisa ter 1,25 centímetros. É o correspondente a um tab do seu notebook ou do seu PC. Deu um espaço no tab, automaticamente você já está definindo seu parágrafo da forma adequada. Muitos trabalhos estão apresentando essa primeira linha com 2 ou 2,39 centímetros. Está errado, precisa corrigir. A primeira linha de todos os parágrafos do seu texto fica com 1,25, exceto as citações recuadas. Por quê? Porque citação recuada não tem parágrafo.
é só bater o olho no modelo. Se o que você está fazendo não está igual ao do modelo, está errado. E na dúvida, me consulte. Vamos ajustando o seu trabalho conforme ele for evoluindo. Mande as suas dúvidas de forma fracionada. Por quê? Porque quando a gente faz uma correção muito ampla, você também acaba deixando coisa para trás. Então, surgiu a dúvida, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, que eu vou ter o maior prazer em responder. Outra coisa que nós temos acompanhado, as pessoas não estão fazendo a revisão antes de salvar o arquivo. Revisão tanto de formatação quanto revisão gramática e ortográfica do trabalho. Tem que ler, gente. Passa o corretor ortográfico, porque muitas palavras estão erradas por erro de digitação e outras estão com conjugação verbal incorreta. O seu Word, o seu editor de textos, ele já tem uma ferramenta que indica mais de 90% dos erros de natureza ortográfica e gramatical. Então faça a revisão na ferramenta automática primeiro. Em relação à revisão de formatação, o que o pessoal está fazendo? Vai mexendo no trabalho e depois não passa correndo o olho nas páginas novamente. Toda vez que você finaliza o seu trabalho, você tem que voltar lá no começo e bater o olho para ir revisando se os títulos estão nas páginas corretas. O que tem acontecido muito? Título que está na página anterior, principalmente as 3 primeiras, que são os elementos pré-textuais, estão passando para as páginas posteriores. Então, o campo de assinatura dos membros de banca, por exemplo, ou do professor de TCC, está passando para a página de introdução e ficando junto com o título introdução nessa página. Ou então empurrando o título introdução para outra página. E você fica com aquele grandioso espaço em branco de quase uma página. Tem que revisar tudo de novo antes de fechar e mandar para o professor corrigir. Tá? Isso é um erro muito comum. Pelo menos 20% dos trabalhos apresentaram essa falha e isso é fácil de ser corrigido. Basta prestar um pouquinho mais de atenção. Outra situação que tem aparecido demais por falta de revisão do seu trabalho. As pessoas começam a fazer as citações corretamente. Qual que é o sistema de citação que nós estamos utilizando? Se você coloca o nome do autor fora de parênteses, o nome do autor é com a primeira letra maiúscula e as demais em letra minúscula. Entre parênteses você vai colocar o ano do livro e quando essa citação for direta, ou seja, refletir exatamente as palavras do autor, ela vai ter depois do ano, vírgula e o número da página de onde você tirou. Se você tirou essa citação da internet, no lugar do número da página vai constar a expressão online. No modelo tem tudo isso, é só você bater o olho lá que tem exemplo de como fazer. Citação direta do livro, citação direta da internet, citação indireta. Qual que é a citação indireta? A indireta é aquela na qual você pega o que o autor disse, reflete e apresenta uma ideia a respeito do que você leu. As suas impressões a respeito da interpretação do autor. E aí, nesse caso, vai só o nome do autor e, entre parênteses, o ano. Ainda em relação às citações. Se o nome do autor estiver dentro dos parênteses, nesse caso o nome do autor é integralmente em letra maiúscula, seguido de vírgula e o ano da publicação. Se a citação for direta, depois do ano, vírgula e número de página. Se for da internet, no lugar do número de página, você vai colocar a expressão online.
Muita gente está com citação feita da forma correta e no mesmo texto está com citação feita da forma incorreta. Então precisa prestar mais atenção. A cada citação que você fizer, vai lá rever no modelo para poder fazer certo de primeira. Você não tem que ficar corrigindo várias vezes, que é justamente o que te cansa enquanto redator, enquanto autor de um trabalho de conclusão de curso. TCC, na realidade, é mel na chupeta, é mamão com açúcar, gente. O que mata, o que traz muita dificuldade são as regras metodológicas que precisam ser observadas e o tempo que isso demanda. Mas se você organizar direitinho e fazer certo de forma disciplinada desde o início, termina com a missão fácil, fácil. Outro erro identificado demais: citações com recuo que estavam com espaçamento entre linhas de 1,5. Nas citações com recuo, o espaçamento entre linhas é simples. Não existe aquela abertura entre uma linha e outra. Vai ficar fechadinho. Bate o olho no modelo que não tem erro. Você imediatamente vai identificar que tem alguma inconsistência. Antes de toda citação recuada e depois dessa citação, nós temos espaços em branco, não é isso? Pois é, aquele espaço em branco que fica antes da citação e o que fica depois, precisa ser formatado com fonte 12 e espaçamento 1,5. Mas não tem nada escrito ali. Mas precisa ser feito desta forma, senão o espaço fica incorreto. Ele vai seguir o padrão do parágrafo anterior no que antecede a citação e vai seguir o padrão da citação no posterior. Então você vai ter uma diferença, o padrão não vai se estabelecer. Fique muito atento a isso, que foi um erro muito recorrente mesmo. As regras a serem seguidas. O modelo tem as básicas. Se você precisar de outras, basta recorrer à ABNT. Para solucionar uma dúvida bem rapidinho, como que eu faço? Bom, imaginem que você está fazendo uma citação de livro. Basta recorrer ao Google, colocar lá como fazer citação de livro. Depois que você fizer a sua citação de acordo com o padrão ABNT, você volta no Google, como fazer referência de livro. Aqueles manuais que eu disponibilizei para vocês também nas aulas anteriores, eles têm todas essas informações, trazem todos esses modelos. O que é que nós vamos fazer na próxima aula, na aula da semana que vem? Eu estou adquirindo um software e vou tentar dominar as técnicas desse software, porque vocês sabem que nós professores estamos entrando também nessa era digital. Junto com vocês, nós somos professores de sala de aula, professores de ensino presencial, então temos nos desdobrado para aprender a lidar com as técnicas de ensino à distância. Eu estou adquirindo um software, estou pagando caro pela licença desse software, desse programa, e também vários equipamentos. Eu já adquiri equipamento de iluminação. Vocês veem que meu rosto está sombreado porque eu ainda tenho certa dificuldade para poder montar os equipamentos, mas está melhorando em relação às anteriores. Vocês veem que a iluminação já melhorou bastante. Adquiri mesa de áudio, adquiri microfone. Estamos tentando fazer o melhor com altos investimentos para tentar servi-los. Mas também estamos com atraso significativo das transportadoras em razão da pandemia. O programa já está instalado, eu estou agora aprendendo as técnicas e esse programa vai me permitir abrir na tela do computador um TCC e colocar um quadro a quadro para que eu possa ir mostrando para vocês, de um lado, o TCC e a correção que está sendo feita, como é que se faz essa correção,
e no seu canto superior eu vou estar comentando. Exige técnica de edição de vídeo, não é fácil, o programa é em inglês, mas eu espero que consiga produzir um material de boa qualidade para vocês conseguirem sanar essas dúvidas práticas. Mas tudo isso vai somente somar ao nosso esforço conjunto para que você possa concluir o seu TCC dentro do prazo. Parabéns uma vez mais para todos que entregaram o material no prazo, e você que não entregou, a segunda chamada de TCC finaliza sexta-feira. Então não deixe de mandar seu material de primeira etapa. O que é o material de primeira etapa do projeto? Tudo menos o referencial teórico. O que é o material de primeira etapa de quem já está fazendo o artigo? Todos os elementos pré-textuais mais a introdução e o capítulo 1. Cuidado com as numerações, tá certo? Também tem ficado errado. Prestem atenção na relação de correções que eu estou fazendo para vocês, porque tem muita gente me devolvendo trabalho sem nenhuma das correções que foram passadas na orientação anterior. Você precisa corrigir, porque eu leio todos. E eu sei se você corrigiu ou não, porque eu tenho um relatório do que eu pedi para você fazer. Tá? Faça as adequações antes de me mandar. Vá salvando os seus arquivos com nomes que facilitem a identificação. Por exemplo, TCC versão 1, corrigiu. TCC versão 2, corrigiu. TCC versão 3, a minha tese de doutorado chegou até a 10ª correção. Vai dar tudo certo. Só não deixe para a última hora, beleza? Lembrando uma vez mais, data de segunda chamada para a disciplina TCC 1 do 8º período, TCC 2 do 9º período se encerram sexta-feira. Quem não me enviar para correção vai ficar sem nota. Não quero que ninguém fique com raiva de mim, porque karma de professor já não é moleza, não é verdade? Então, faça a sua parte e mande para que eu possa fazer a minha, que é te ajudar reorientando o seu trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, sucesso nas atividades, que em breve a gente possa estar junto novamente dentro de sala de aula. Grande abraço e até a próxima semana!